Nessa aula nós vamos falar do orixá Exu, o primeiro na ordem do Xirê. Mas antes de falarmos do orixá Exu, é importante esclarecermos algumas coisas a respeito da hierarquia entre as divindades no candomblé. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para o fato de que o candomblé é uma religião monoteísta. Ou seja, apesar de nós falarmos de várias divindades, existe um único Deus Supremo, chamado Olorum, ou seja, o Senhor do Orum, o Senhor do plano espiritual. No entanto, Olorum não interfere nos assuntos do Ayé, no plano físico, no plano material onde nós vivemos, de forma direta. Toda a interferência de Olorum no plano físico se dá através da intervenção dos orixás. Por isso, nós cultuamos essas divindades, que servem como intermediários entre nós e a vontade desse Deus Supremo. Além disso, essas divindades têm poderes sobre determinados aspectos da natureza. Alguns estão ligados à caça, outros à guerra, outros à doença e à saúde, outros à mata, outros cuidam do amor. Enfim, os diversos aspectos da vida humana são gerenciados, são coordenados, são administrados por essas energias. Exu é sempre o primeiro deles. Exu representa a mobilidade de Olorum, o princípio ativo de tudo que diz respeito e de tudo que foi criado por ele. Exu é consagrado como um poder dinâmico, o que transporta, o que se comunica, o que organiza tudo. Possui o poder de ação ilimitado. Disse que Exu é capaz de matar um passarinho ontem com uma pedra que ele só vai jogar hoje. Ele age sobre a riqueza e sobre a pobreza, o sucesso e o fracasso, a saúde e a doença e também a vida e a morte. Exu pode interceder em todo e qualquer assunto. Ele tem esse poder dado pela sua própria história. E os seus itãs contam como esses poderes eles foram sendo obtidos por essa divindade. Exu é o orixá que mais se assemelha ao ser humano. Ele tem um caráter astucioso, interesseiro, malicioso, mas também ele é prestativo e é generoso com quem agracia a ele. Essas características desse orixá são muito presentes em um dos seus itãs que nós vamos ouvir agora. Exu tenta trocar a morada dos deuses. No princípio, Olokun, Orum e Oxu tinham cada um seu próprio domicílio. Olokun, o deus mar, morava no oceano e nos rios, onde mora a água. Oxu, o deus lua, tinha o costume de deixar sua casa para vagar pelo céu, às vezes numa direção, às vezes noutra, cada semana num horário diferente. Orum, o deus sol, levantava-se cada manhã por sobre a sua casa e para ela retornava só à noite. Um dia, Exu foi até Olokun e lhe disse: "Tua casa não é boa. Vem comigo que eu vou te mostrar algo melhor." Exu foi ter com Orum e com Oxu e lhes disse o mesmo. Todos responderam: "Muito bem, mostra-me isso." Exu então levou Olokun à casa de Oxu, Orum à casa de Olokun e Oxu à casa de Orum. Trocou todos de lugar. Oxalá era o grande senhor de todos os deuses. De onde ele vivia, podia ver todos os dias passar Orum e todas as noites passar Oxu. No dia seguinte, Oxalá viu Oxu passar e perguntou-lhe: "O que está acontecendo? Agora andas tu durante o dia?" Oxu respondeu: "Foi Exu quem disse que eu deveria viver assim." Oxalá ordenou que Oxu voltasse ao lugar onde ele a havia colocado.
Quando anoiteceu, Oxalá viu Orum passar e em seguida Olocum. Ao perguntar-lhes o que acontecia, recebeu de Orum e Olocum a mesma resposta de Oxu. Oxalá então ordenou que eles retornassem a seus lugares e fizessem o trabalho que ele havia determinado. Exu, pela segunda vez, fez com que os 3 deuses trocassem de morada, ameaçando-os de morte. Oxalá novamente percebeu a troca e enviou Chapanã para castigar Exu. Orum ajudou Chapanã a castigar Exu. Quando Exu abriu os olhos, Orum cegou com a sua luz solar, enquanto Chapanã o surrava com seu feixe de varas. O corpo de Exu ficou todo ferido. Exu, então, foi se banhar no rio. Para livrar-se de seus males, passou-os adiante. Ao entrar na água, proferiu a maldição. Todas as feridas que Chapanã provocou em meu corpo passarão através da água para os homens que se banharem nela. Queimarão a todos como fogo. Quem se banhar nas águas onde Exu lavou as chagas de Chapanã terá varíola e cicatrizes de varíola. Desse modo, a tentativa de Exu de inverter o mundo atingiu também os homens e permaneceu viva entre eles. Por conta dessas características humanas muito fortes nesse orixá, os católicos sempre associaram Exu com o diabo. Mas Exu não é o diabo porque ele não é o oposto de Olorum. Ele não é o oposto de Deus. A gente precisa entender que na teologia iorubá não existe essa ideia de Deus e do diabo. Não existe o diabo na nossa religião, assim como não existe o céu e o inferno. Exu, ele agrega as características humanas de uma forma muito natural, de uma forma muito imperfeita. E exatamente por ser esse orixá que mais se aproxima ao caráter humano, ele é também aquele que tem a permissão de servir como intermediário entre o homem, os outros orixás e Olorum. Ele é o orixá da comunicação e é ele que tem nessa a sua principal, ou talvez uma das suas principais funções. É exatamente por isso que Exu é muito associado ao jogo de búzios, ao Meri de Logum, que é um oráculo de Fá, que permite ao homem conhecer mais sobre o seu destino e sobre o que precisa fazer para melhorar a sua relação com esse destino. O próximo Itan que nós vamos ouvir vai falar um pouquinho disso, de como Exu passou a ser o mensageiro desse oráculo e trouxe esse oráculo para os seres humanos. Exu leva aos homens o oráculo de Fá. Em épocas remotas, os deuses passaram fome. Às vezes, por longos períodos, eles não recebiam bastante comida de seus filhos que viviam na terra. Os deuses cada vez mais se indispunham uns com os outros e lutavam entre si guerras assombrosas. Os descendentes dos deuses não pensavam mais neles, e os deuses se perguntavam o que poderiam fazer. Como ser novamente alimentados pelos homens? Os homens não faziam mais oferendas, e os deuses tinham fome. Sem a proteção dos deuses, a desgraça tinha se abatido sobre a terra, e os homens viviam doentes, pobres e infelizes. Um dia, Exu pegou a estrada e foi em busca da solução. Exu foi até Iemanjá em busca de algo que pudesse recuperar a boa vontade dos homens. Mas Iemanjá lhe disse: nada conseguirás. Chapanã já tentou afligir os homens com doenças, mas eles não vieram lhe oferecer sacrifícios. E disse ainda: Exu matará todos os homens, mas eles não lhe darão o que comer. Xangô já lançou muitos raios e já matou muitos homens, mas eles nem se preocupam com ele. Então
É melhor que procure solução noutra direção. Os homens não têm medo de morrer. Em vez de ameaçá-los com a morte, mostra a eles alguma coisa que seja tão boa que eles sintam vontade de tê-la e que, para tanto, desejem continuar vivos. Exu retomou o seu caminho e foi procurar Orungã. Orungã lhe disse: Eu sei por que vieste. Os 16 deuses têm fome. É preciso dar aos homens alguma coisa de que eles gostem, alguma coisa que os satisfaça. Eu conheço algo que pode fazer isso. É uma grande coisa que é feita com 16 caroços de dendê. Arranja os cocos da palmeira e entenda seu significado. Assim, poderás reconquistar os homens. Exu foi ao local onde havia palmeiras e conseguiu ganhar dos macacos 16 cocos. Exu pensou e pensou, mas não atinava no que fazer com eles. Os macacos então lhe disseram: Exu, não sabes o que fazer com os 16 cocos de palmeira? Vai andando pelo mundo e em cada lugar pergunta o que significam esses cocos de palmeira. Deves ir a 16 lugares para saber o que significam esses cocos de palmeira. Em cada um desses lugares recolherás 16 odus. Recolherás 16 histórias, 16 oráculos. Cada história tem a sua sabedoria, conselhos que podem ajudar os homens. Vai juntando os odus e ao final de 1 ano terás aprendido o suficiente. Aprenderás 16 vezes 16 odus. Então volta para onde vivem os deuses. Ensina aos homens o que terás aprendido, e os homens irão cuidar de Exu de novo. Exu fez o que lhe foi dito e retornou ao Orum, o céu dos orixás. Exu mostrou aos deuses os odus que havia aprendido, e os deuses disseram: Isso é muito bom. Os deuses então ensinaram um novo saber aos seus descendentes, os homens. Os homens então puderam saber todos os dias os desígnios dos deuses e os acontecimentos do porvir. Quando jogavam os 16 cocos de dendê e interpretavam o Odu que eles indicavam, sabiam da grande quantidade de mal que havia no futuro. Eles aprenderam a fazer sacrifícios aos orixás para afastar os males que os ameaçavam. Eles recomeçaram a sacrificar animais e a cozinhar suas carnes para os deuses. Os orixás estavam satisfeitos e felizes. Foi assim que Exu trouxe aos homens o Ifá. Exu também é o senhor dos percursos. É ele que nós recorremos quando desejamos caminhos propícios e queremos a concretização perfeita dos nossos desejos. Exu é um elemento masculino. Ele recebe o título de Assiwaju. Assiwaju quer dizer aquele que vem na frente, aquele que recebe primeiro, aquele que é o primeiro a ser convidado para usufruir das oferendas que são feitas. Não se faz nenhuma oferenda a nenhum orixá sem antes agradar a Exu. E isso é explicado com o Itam, que a gente vai ouvir em seguida. Exu come tudo e ganha o privilégio de comer primeiro. Exu era o filho caçula de Iemanjá e Orumilá, irmão de Ogum, Xangô e Oxóssi. Exu comia de tudo e sua fome era incontrolável. Comeu todos os animais da aldeia em que vivia. Comeu os bichos de 4 pés e comeu os bichos de pena. Comeu os cereais, as frutas, os inhames, até as pimentas. Bebeu toda a cerveja, toda a aguardente, todo o vinho. Ingeriu todos os azeites de dendê e todos os obis. Quanto mais comia, mais fome Exu sentia.
Primeiro comeu tudo de que ele mais gostava. Depois começou a devorar as árvores, os pastos e já ameaçava engolir até o mar. Furioso, Orumilá compreendeu que Exu não pararia e acabaria por comer até mesmo o céu. Orumilá pediu a Ogum que detivesse o irmão a todo custo. Para preservar a terra e os seres humanos e os próprios orixás, Ogum teve que matar o próprio irmão. A morte, entretanto, não aplacou a fome de Exu. Mesmo depois de morto, podia-se sentir sua presença devoradora, sua fome sem tamanho. Os pastos, os mares, os poucos animais que restavam, todas as colheitas, até os peixes iam sendo consumidos. Os homens não tinham mais o que comer, e todos os habitantes da aldeia adoeceram, e de fome, um a um, foram morrendo. Um sacerdote da aldeia consultou o oráculo de Ifá e alertou Orumilá quanto ao maior dos riscos. Exu, mesmo em espírito, estava pedindo sua atenção. Era preciso aplacar a fome de Exu. Exu queria comer. Orumilá obedeceu ao oráculo e ordenou: de agora em diante, para que Exu não provoque mais catástrofes, sempre que se fizerem oferendas aos orixás, deverão, em primeiro lugar, servir comida a Exu. Para haver paz e tranquilidade entre os homens, é preciso dar de comer a Exu em primeiro lugar. Por isso, Exu é sempre alimentado antes de qualquer outra divindade. Além de ser um orixá da comunicação, o orixá que recebe as oferendas primeiro, Exu é o responsável por levar as oferendas e os sacrifícios para os orixás, recebendo o axé das divindades e trazendo esse axé de volta para as pessoas que fazem essas oferendas. Se o ser humano precisa de ajuda, se ele está desorientado, isso pode ser decorrente da falta de culto ao Exu, da necessidade de agradar a essa divindade. Ela jamais pode ser esquecida. Exu é o organizador e é o intermediário, mas o homem precisa sempre prover-se de todos os elementos que vão permitir a Exu colocar as coisas no seu devido lugar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e vamos em frente.